o senhor acha que é possível haver um processo de impeachment contra o presidente? E se ele ocorrer, de que maneira o senhor pretende agir? Thales, eu sou advogado, tenho um grande apego por princípios constitucionais, por respeito aos institutos, especialmente esses institutos que são institutos muito graves, muito sérios e que não podem ser banalizados, como o impeachment. É impossível falar a respeito do comportamento ou da percepção de alguém que deva julgar um processo sem que ele exista. Portanto, o que digo em relação ao impeachment é que nós não temos um ambiente adequado para esse tipo de encaminhamento nesse momento. Insisto, que nós já tivemos 2 episódios de impeachment de presidente da República na história recente do Brasil. Foram episódios que, a despeito da exatidão, da justiça ou não de cada procedimento ali tomado, foram episódios tristes da história nacional e nós temos que buscar o quanto mais possível evitar que eles se repitam. Obviamente que precisa haver uma colaboração mútua para nós termos um ambiente de pacificação, é o que eu vou buscar como presidente do Senado Federal, e evitar que haja qualquer tipo de perspectiva de que a gente enfrente novamente esse trauma de impeachment. E, de qualquer modo, pedidos de impeachment por fatos fundamentados devem ser encaminhados à Câmara dos Deputados, a quem cabe, no crivo inicial, examinar a admissibilidade. Seria inusitado e até leviano o Senado apreciar ou se manifestar a respeito de algo que ainda não foi formalizado. O candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi, e já disse que, se for eleito, seguirá a Constituição, analisará a luz da Constituição, abrindo uma brecha para a possibilidade de discussão do assunto. Se a Câmara colocar o processo e ele chegar ao Senado, como o senhor pretende agir? Olha, depende do processo, depende dos fatos deduzidos na representação e no encaminhamento de impeachment, e como eles não existem concretamente, é mais ou menos como se exigir de um juiz que ele aprecie um processo que ainda não foi instaurado por iniciativa do Ministério Público. Seria inusitado eu fazer, de modo que eu não posso fazer especulações a respeito de um tema tão grave como é uma perspectiva de impeachment, de algo que abala as estruturas da República, quando não se tenha um processo dessa natureza. Agora, quanto ao que você disse, de observar a Constituição, de observar a lei, de observar o regimento do Senado e o regimento comum, evidentemente que essa é uma obrigação de todo e qualquer parlamentar, ainda mais de alguém que pretenda ser presidente do Senado Federal. Natália? Senador, o processo, de fato, não foi protocolado um processo de impeachment ao Jair Bolsonaro, né? Mas não foi aceito, né? Não foi aberto, mas vários processos correm, né? E há a possibilidade ou não desse impeachment, mas tem um movimento do Congresso Nacional de querer fazer isso, né? Então, o senhor disse que os fatos não existem, mais ou menos, né? A gente estava falando agora de alguns movimentos, tanto do presidente Jair Bolsonaro, como o Ministério da Saúde, né? Na postura com as medidas do coronavírus. Então, o fato em si, ele não foi aberto, mas o assunto, ele perpetua no Congresso, né? A gente sabe quais são essas acusações ao governo. Eu não consigo depreender desses fatos um crime de responsabilidade que suscite a necessidade de um pedido de impeachment. Havendo um pedido de impeachment por alguém que o deduza perante a Câmara dos Deputados, primeiro, caberá à Câmara dos Deputados apreciá-lo. E não seria conveniente, por parte do senador, apreciar algo sem que isso tenha chegado ao Senado Federal. Então, acho que é simples esse raciocínio, que eu não vou falar sobre uma hipótese ou sobre uma especulação de algo tão grave, tão sensível, especialmente no momento em que nós temos que concentrar as energias e todos os esforços para uma pacificação que seja capaz de fazer o enfrentamento de saúde pública, de desenvolvimento social de pessoas que precisam da assistência social do Estado e, fundamentalmente, crescimento econômico, que será capaz de nos fazer sair da crise. Senador, já há mais de 200 mil mortos e o presidente insiste em remédios sem eficácia comprovada, como a cloroquina. Ele determinou que o Exército comprasse muitos remédios de cloroquina, muitas pílulas, estão estocados sem uso, e até a Anvisa já disse que não tem a menor eficácia. Isso é uma irresponsabilidade, não? O senhor não acha? Thales, isso está no campo de todas aquelas dúvidas que surgiram em relação a essa doença.
De fato, se não há um protocolo em relação à cloroquina e outros medicamentos que foram muito ventilados no decorrer da pandemia, o que se tem notícia no dia a dia nacional é de médicos receitando esse tipo de medicamento para doentes, especialmente na fase inicial. Eu não tenho autoridade e condição de dizer sobre aspectos científicos relacionados à receita de medicamento A ou de medicamento B. Eu reconheço e tenho humildade para reconhecer que eu não tenho capacidade técnica de poder aferir isso. Isso é uma questão médica, isso é uma questão científica, mas, de fato, o que existe no Brasil, até pelas dúvidas inerentes à pandemia, à doença, à forma de tratar, à forma de conduzir alguém que esteja doente com a pandemia, todas essas dúvidas geraram dúvidas, inclusive, na comunidade médica. Então, nós temos que reconhecer isso, de que houve realmente um grande dilema em torno do uso da hidroxicloroquina, e naquele instante, se havia uma mínima perspectiva, ainda que não exista, mas que havia uma mínima perspectiva de que esse medicamento, como qualquer outro, ivermectina, por exemplo, qualquer outro poderia ser eficaz, obviamente que a cautela naquele momento recomendou que diversos médicos receitassem para poder, a míngua de efeitos colaterais, de não ter efeitos colaterais, de poder salvar vidas. Então, realmente, essa é a dúvida que se gerou, inclusive na comunidade médica, o que dirá no meio político em relação a esse tema. Então, acho que é esse o raciocínio, e eu agora reduzo a minha insignificância de conhecimento médico para me permitir não dizer se isso foi correto ou se foi incorreto, porque eu acho que nem a ciência médica é capaz ainda de aferir isso. Qual